presidente da Abranet, senhor Eduardo Parajo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar mais uma vez aqui no nosso evento tradicional em São Paulo. Agora de Casa Nova, escolhemos dessa vez o Blue Tree aqui para receber o nosso evento e para estar acolhendo vocês. Espero que vocês estejam bem instalados. Colocamos as mesinhas aí agora para o pessoal poder usar o computador e participar das palestras. Queria dizer, antes de mais nada, é um prazer poder ser escolhido novamente para estar conduzindo a Abranet nos próximos 2 anos como presidente executivo. O Néger fez um trabalho aqui excelente nos últimos 4 anos e esperamos aí que a gente possa estar conduzindo a entidade nesses 2 anos com muita participação dos associados, novos associados e, evidentemente, convocando aí os associados a estarem mais presentes nas reuniões de diretoria e nas atividades diárias aí da associação. Hoje, especialmente, a gente vai fazer uma apresentação aqui de um estudo que a Abranet encomendou, em parceria com o CEINESP, para dar uma olhada numa visão do nosso mercado de internet. A Abranet hoje representa o segmento de internet no país, não só os provedores de acesso, mas os de conteúdo, de aplicação, de hospedagem e outros serviços relacionados à rede. E nós encomendamos esse estudo para ter uma dimensão. A ideia nossa sempre foi, tivemos alguns dados obtidos do mercado, com parceria do CGI, na pesquisa do CETIC, de provedores, mas é bem específico. Então, nada mais justo do que nós olharmos para esse estudo e verificarmos o potencial que nós temos de crescimento nesse mercado. O estudo vai demonstrar para vocês, não vou adiantar muito mais, alguns outros setores, por exemplo, que nós já ultrapassamos, quer dizer, em termos de faturamento bruto, de emprego e em termos de recolhimento de impostos. Então, acho que é bastante interessante e muito importante que vocês observem com carinho o estudo, deem uma olhada, porque, diferentemente do que nós imaginávamos anteriormente, o nosso segmento representa, e daqui para frente vai representar muito mais dentro da economia brasileira. Então, vai ser bastante interessante esses dados, que vão com certeza poder ser utilizados pela Abranet, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho muito forte junto ao governo, junto ao Congresso, no sentido de que nos dê mais atenção com relação ao potencial desse setor. Nós vamos ter a apresentação aqui dos dados e vamos ter também a presença de algumas pessoas, inclusive do coordenador do Comitê Gestor e secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Virgílio Almeida, e do DEME também, que vai participar da nossa abertura aqui. Eu espero a todos, gostaria de desejar a todos um excelente evento. Esses 2 dias temos várias palestras técnicas, palestras com a Anatel, palestras relacionadas à defesa do consumidor e o relacionamento com pequenos operadores de telecomunicação, além, obviamente, de tecnologia. A gente está trazendo várias palestras tecnológicas a respeito de soluções para que vocês possam estar implementando nas suas atividades. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. Estamos transmitindo online também, pela internet, o evento. E aqui do lado nós temos a nossa... Nós que agradecemos, Eduardo Parajo, pelo discurso de abertura. Alguns probleminhas técnicos, mas rapidamente solucionados. Por favor, fique aqui, Eduardo. Vai ficar aqui juntamente com os demais debatedores desta primeira abertura. Se quiser tomar seu assento, convidamos também o Carlos Bernardi, presidente do CEINESP. O Demi Guedico, ele que é diretor-presidente do NIC.br. E o Virgílio Almeida, secretário de Política de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI.
são os debatedores, para falar exatamente sobre o resultado desta pesquisa no qual o Parágio acabou de falar. E para fazer a apresentação, como palestrante, convidamos aqui Gilberto Luiz do Amaral, presidente do Conselho Superior e coordenador de estudos do IBPT. Bom dia a todos. Quero inicialmente saudar e agradecer o gentil convite ao Eduardo Parágio, presidente da Abranet. Quero, da mesma forma, agradecer, e um agradecimento especial ao Carlos Bernardi, presidente do CENESP, porque foi através, o Carlos quem nos procurou, e depois nos apresentou o Eduardo da Abranet. Quero saudar o Demi, presidente do NIC Brasil, e também o senhor Virgílio Augusto Fernandes Almeida, que é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Me permitam, inicialmente, fazer uma apresentação do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. O IBPT é uma entidade que foi fundada em 1992, na cidade de Curitiba, onde é a nossa sede, hoje com escritório aqui em São Paulo, escritório em Londrina, também no Paraná, onde nós desenvolvemos as nossas atividades. Nosso primeiro estudo divulgado no Brasil todo foi em 1997, quando nós introduzimos o uso em maior escala da internet, e aí nós pudemos nos conectar com o Brasil e com o mundo, porque nós, como instituto lá em Curitiba, toda a relevância da minha cidade, do meu estado, mas a gente sabe que os grandes negócios no Brasil se dão em São Paulo, se dão no Rio de Janeiro, se dão no Distrito Federal. Então, foi a maneira de nós, foi o nosso primeiro estudo divulgado amplamente no Brasil sobre carga tributária brasileira. E aí, com esse estudo, a gente pôde ir evoluindo, e hoje nós também nos sentimos como parte integrante de uma empresa de internet. Eu falava para o Dorian que, na verdade, a gente tem que pensar o segmento de internet não mais como segmento e não mais como segmento e não mais como serviço. Nós temos que pensar a internet como um produto que efetivamente o é, em toda a sua qualificação técnica, como também deixou de ser um segmento para ser um setor, e agora há todo um trabalho a ser feito. A Abranet, sem dúvida alguma, está envidando todos os esforços para, primeiro, demonstrar a relevância desse segmento e mostrar por que esse segmento já é um setor da economia brasileira. E permita, Eduardo, fazer aí uma rápida apresentação de um produto de tecnologia que nós temos, que é o IBPT Prospect, que é um aplicativo para celular, que agora mesmo ele está em na plataforma Android. Então, quem tem Android pode ir lá na loja do Google e baixar, procura por IBPT Prospect, baixa, e é um aplicativo que tem todas as empresas brasileiras. Tá? Existe versão gratuita e versão paga, logicamente, mas vocês podem baixar imediatamente a versão gratuita, em que você vai ter o acesso a todas as empresas da cidade que você cadastrar. Então, se estiver cadastrando São Paulo, você terá todas as empresas de maneira segmentada. Isso. E coloquem ali no código promocional o termo Abranet, que vocês terão um upgrade de 3 meses gratuito,
então, com esse código promocional, será liberado um upgrade, sai do módulo gratuito para o módulo Basic, em que vai poder ver todo o estado. E depois a gente vai, quem mais utilizar o aplicativo vai ganhar ainda o upgrade para o Advanced, podendo consultar 3 estados. E eu fico muito feliz, até comentava com o Carlos, porque nós lançamos esse aplicativo não faz um mês. E nós estamos nos comunicando. Disponibilizamos para a Abranet, para o Seinesp, para o Carlos. E diariamente eu olho os top 10 de quem que mais acessa. E eu vejo que a empresa do Carlos, hoje, até ontem, né, estava na 3ª colocação usando o aplicativo. Eu falei, bom, então o aplicativo é bom, porque, dado a característica do Carlos, eu tive o prazer de conhecer a empresa dele, ver toda a metodologia e os processos que ele utiliza, e ver que essa empresa está utilizando, uma das que mais está utilizando o nosso aplicativo, então eu fico feliz e agradeço, Carlos. Talvez seja até mesmo pela tua simpatia, pela tua bondade em fazer isso, mas de qualquer forma me deixa muito feliz. Bom, então, inicialmente, o Seinesp nos procurou para fazer este estudo. E fizemos o estudo para o Seinesp, posteriormente para a Abranet. Então, o Seinesp, ele está, o estudo somente em São Paulo, que ele vai estar integrado nisso. São Paulo representa aproximadamente 43% de todo o movimento de faturamento e recolhimento de tributos do Brasil. Mas vamos falar aqui no Brasil como um todo. Nós temos uma plataforma para entender a metodologia dos nossos trabalhos. Primeiro, nós estamos fulcrados na Lei de Acesso à Informação, ou seja, o IBPT é a instituição que mais se utiliza da Lei de Acesso à Informação, que é uma lei que permite a qualquer cidadão buscar junto aos órgãos públicos as informações que não tenham caráter sigiloso. Tá? E nós vemos, desde a promulgação dessa legislação, nós vemos, e hoje nós temos um batalhão de advogados, estagiários, pesquisadores que ficam buscando. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, vai ver que nós temos lá centenas de pedidos, Ministério da Fazenda, todos os ministérios, secretarias e tal. Então, a gente vai lá e busca todas as informações do portal de transparência, traz para a nossa base de dados. Tá? E depois começa a abrir aquelas informações se utilizando da Lei de Acesso à Informação. Lógico, numa plataforma de tecnologia com capturas muito grandes. Então, aí que nós temos acesso a todas as informações de todas as empresas. Porque nós vamos na Receita Federal do Brasil, nós vamos nas agências reguladoras, nós vamos nas juntas comerciais, nos cartórios e buscamos essas informações de todo tipo. Inclusive, ficamos muito felizes porque, a partir das nossas solicitações, a Receita Federal disponibilizou um estudo, dados setoriais, 2008 a 2012. De tanto, talvez, ela falou, pô, mas o IBPT pede tanta informação, então já vou disponibilizar tudo. E hoje essa informação está pública lá no site da Receita Federal, que a gente parabeniza a Receita Federal por ter feito estudo, e já estamos cobrando que deveria ser atualizado. Melhor. Então, a gente está numa briga, vamos atualizar. A gente não quer esses dados só para nós, IBPT, nós queremos para a sociedade. Mas a gente consegue, com esses bilhões de informações, fazer toda uma segmentação de dados econômicos, dados de arrecadação, tá, em cima do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E a Abranet nos delimitou dizendo quais seriam as empresas a pesquisar. Dos CNAEs, eles estando nas divisões 61, 62 e 63, e dando serviços de comunicação multimídia,
provedores de acesso às redes de comunicações, provedores de voz sob protocolo internet, consultoria em tecnologia da informação, suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. Isso foi o que a Abranet delimitou, e o próprio CEINESP, como as empresas do segmento da internet. Muito bem. Aí nós tínhamos e temos uma série de contaminações, porque quando a gente pega o CNAE 61, que telecomunicações, e nós vamos tirar uma parte de telecomunicações para comunicações, e depois, naqueles 3 CNAEs, vem empresas aí que, por exemplo, então nós temos as empresas de telecomunicações que fazem uma parte desses serviços, têm suas receitas, que daí a gente tem que olhar nas filiais. E nós temos empresas que estão em outros CNAEs que fazem esses serviços. Então tivemos que fazer, e foi feita uma depuração pelas 2 entidades, tanto pela Abranet quanto pelo CEINESP, no sentido de que a gente não tivesse essa contaminação. Então, buscamos faturamento e quantidade de empresas. Muito bem. Então, nós dividimos as empresas do CNAE 61, da divisão 61, somente os 3 CNAE que nos interessam, do 62 e do 63, o que nos interessava para a pesquisa. Dividimos em atividades de comunicação, os 3 primeiros CNAEs, e os outros de tecnologia da informação. Muito bem, o que nós vemos? Que as atividades de comunicação que estão na divisão 61, daqueles 3 CNAEs, respondem por 17,3% do faturamento, e as outras que estão em tecnologia da informação pelo restante, para 82,7%. E a gente vê que o crescimento de 2012 a 2014 no faturamento foi de 50,1%. Ou seja, nós não vamos encontrar na economia brasileira nenhum segmento que tenha crescido em faturamento 2013, 2014, tá? A gente usa 2012 como a comparação. Então, em 2 anos, o crescimento de 50% em faturamento, o que é algo já espetacular. Ou seja, nós tivemos, em 2014, as empresas do segmento da internet faturando 144,7 bilhões de reais. E na quinta-feira a gente teve uma reunião com o José Roberto, com o Eduardo Parágio, e a sensação deles é que esse faturamento não era tão grande. Nossa, mas né, não é tão significativo. E eu respondi, não, é significativo. Eu vou mostrar para vocês que é muito significativo. Porque eu acabei de concluir um estudo, por exemplo, de todo o mercado de medicamentos do Brasil, todo o mercado que eu peguei, indústria, comércio atacadista, comércio varejista, as relações com hospitais, clínicas, planos de saúde e tal, e que o faturamento do E aí que é o fato de não lembrar todos os números, só os grandes números, então se não tiver o socorro aqui, eu vou ter que falar de cabeça e tal. Mas eu posso dizer o seguinte, então, a gente não encontra crescimento de nenhum segmento e nem setor da economia brasileira com, em 2 anos, aumento do faturamento tão grande, tá? E
Só para vocês terem uma ideia, eu estou conseguindo ver aqui, vamos esperar ali, mas o faturamento das empresas do segmento de internet corresponde a 1,74% do faturamento de todas as empresas brasileiras. Somente as empresas do segmento de internet têm participação de 1,74%. Ou seja, é um crescimento, é uma expressão em 2004 maior. Eu vou descer aqui para conseguir ler até que venha. Extração de metais metálicos. Teve um faturamento de 101 bilhões, ou seja, 40 bilhões a menos do que segmento da internet. Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos. 97 bilhões, 50 bilhões a menos. Alimentação, a somatória de todos os restaurantes, bares e lanchonetes. 93 bilhões. Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 85 bilhões. Fabricação de bebidas, 85 bilhões. Educação, 85 bilhões. Fabricação de celulose, papel e produtos de papel, 73 bilhões. Confecção de vestuário e acessórios, 65 bilhões. Atividades imobiliárias, não é a construção, mas as atividades relacionadas com a venda, compra, locação de imóveis, 60 bilhões. Fabricação de produtos têxteis, 58 bilhões. Agricultura e pecuária, 53 bilhões. 1/3 do faturamento das empresas do segmento de internet. Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Está aqui medicamentos e mais os insumos para medicamentos. Pouco menos de 50 bilhões. Captação, tratamento e distribuição de gás, 41 bilhões. Fabricação de móveis, 38 bilhões. Transporte aéreo, 36 bilhões. Atividades de rádio e televisão, 30 bilhões. Fabricação de produtos do fumo, 19 bilhões. Produção florestal, 9,46. Pesca e aquicultura, 1,07 bilhões. Ou seja, hoje, as empresas do segmento de internet ocupam de 100 setores pelo CNAE, quando a gente fala setores lá na divisão dos CNAEs, que vai de 01 a 99, ocupa a 21ª colocação. E lá nas conclusões eu vou apresentar, há 10 anos atrás, em 2005, quanto que representava. Por faixa, o faturamento desses CNAEs por faixa. Então, o faturamento anual das empresas até 3,6 milhões, ou seja, aquelas empresas que podem se enquadrar no Simples, 15,3%, de 3,6 a 10 milhões, 6,3%, de 10 a 48 milhões, 11,1%, e acima de 48 milhões, as empresas que têm faturamento acima de 48 milhões, somam 63,8%. Quantidade de empresas, estabelecimentos. Ocorre que quando a gente faz esse quantitativo, a gente considera estabelecimento, porque a gente considera a matriz e as filiais também. Então, se uma empresa do segmento internet ele tem 100 filiais, nós vamos considerar 100 estabelecimentos. Que é o mesmo critério da RAIS. Quando você vai ver empregos, não se considera por empresa, mas sim por estabelecimento. Tá. Então, nós vamos ver que, em quantidade de empresas, 8,5% está no CNAE 61 e 91,7%
2,5% em tecnologia da informação, dos quinais 62 e 63. O crescimento no número de estabelecimentos de 2012 a 2014 foi de 27,56%. E a participação das empresas de internet no total de empresas Brasil é de 0,83%. Então, veja, quantitativamente 0,83%, em faturamento 1,74%. Ou seja, o faturamento per capita é maior do que o restante da economia brasileira, mais do que o dobro da média brasileira. Quantidade de empresas por faixa de faturamento, 2,07 ou 2.892 empresas faturam acima de 48 milhões anuais, 14,79 até 48 milhões de reais e 74,3 da quantidade de empresas faturam até 3 milhões e 600 mil reais. Empregabilidade. O crescimento acumulado do número de empregados foi de 17,5 no período 2012 a 2014. Isso aqui a gente fez justamente para ver os reflexos da desoneração da folha de pagamentos, quando houve a transição dos 20% sobre a folha para os 1% e 2%, e que agora, infelizmente, está para mudar, está tendo um agravamento aí. As atividades ligadas à tecnologia da informação, ou seja, dos quinais 61 e 62, somam 275.845 empregos, ou 74,4% do total. E as atividades ligadas à comunicação, 94.668 empregos, ou 25% do total. Foram criados 57.780 novos postos de trabalho nesse período, em média 19.260 empregos. Ou seja, é uma atividade que vem contratando, e nós vamos ver esse ano com uma queda abrupta. Já em 2004 nós tivemos vários setores, vários segmentos, uma queda. Nós vemos que no segmento da internet continua havendo um crescimento no número de empregos. Massa salarial, crescimento acumulado do valor gasto com empregados foi de 45,8%. As atividades ligadas à tecnologia da informação, 22,3% dessa massa salarial. As atividades ligadas à comunicação, 11,6% ou 77%. Então, nós vamos ver que a maior massa salarial está em comunicações, ao contrário do quantitativo de empregados. E o salário médio anual desses quinais é de 40.300 reais anuais. A arrecadação federal, o total da arrecadação federal nos anos, então, o total Brasil teve um crescimento de 4,36, 10,6 e 6,12 para o período 2014, 13, 13, 12, 12, 11. A média anualizada da série histórica foi de 10,36. O crescimento médio do PIB nominal no mesmo período foi de 8,07. E a arrecadação das empresas dos quinais pesquisados, total arrecadado pelo setor de comunicações foi 1,92 bilhão, ou 10,1%, e as atividades ligadas à tecnologia da informação, 17,07%. Hoje, o segmento de internet ocupa a 14ª colocação no ranking de recolhimento de tributos federais. E lá nas conclusões nós vamos ver o salto que se deu entre 2005 e 2014. Ou seja, hoje o governo federal tem que olhar para as empresas do segmento da internet com
um olhar de muita importância, seja pelo recolhimento, os 18,97 bilhões de recolhimento federal, sem fundo de garantia. Aqui a gente não computou o fundo de garantia. 18,97, ou seja, se a gente computar o fundo de garantia, vai para 20 bilhões de arrecadação, ocupando a 14ª colocação. Ou seja, o governo federal ele tem que passar a olhar o segmento da internet como um grande contribuinte e buscar mecanismos, entender os pleitos do segmento e reconhecer a importância, porque eu, se eu sou governo federal, eu tenho 100 setores para olhar. O que está ocupando a 14ª colocação, eu passo porque é um grande cliente meu, ele me proporciona uma grande arrecadação. E se nós formos ver a arrecadação per capita, se eu pegar a divisão, isso não está aqui na apresentação, porque eu pensei de madrugada nisso e levantei e fui fazer esse cálculo. Eu falei, pô, mas ainda eu tenho um índice melhor. Se eu pegar a arrecadação e dividir pelo número de empresas e comparar e tal, quando eu pego per capita, cai para a 9ª colocação. Ou seja, a arrecadação do segmento da internet, dividindo a arrecadação pelo número de empresas, cai para a 9ª colocação. Tá? Ou seja, o que evidencia uma maior importância ainda. Considerações finais. A receita das empresas do segmento de internet totalizou faturamento 96,4 bilhões em 2012, pulou para 113 em 2013 e 144 em 2014. O faturamento total das empresas brasileiras em 2014 totalizou 8,3 trilhões de reais, ou seja, o segmento de internet responde por 1,74% do faturamento de todas as empresas brasileiras. Esse segmento é maior do que 79% dos setores da economia em 2014, ou seja, ocupa a 76ª colocação. Então, veja, em faturamento, cresceu da posição 76 para a posição 21. E passou de 0,37% do faturamento total a 1,74%. Empregabilidade e massa salarial, em média, o setor privado, a internet gerava 57.780 novos empregos. O crescimento de funcionários foi de 18,47%. A sistemática simplificada introduzida pela Lei 12.546 permitiu que as empresas investissem no aumento do quadro de funcionários, sem ampliar na mesma proporção para si os custos trabalhistas, ou seja, foi benéfico para o segmento a mudança da folha para o faturamento. E restou comprovado que o faturamento de todas as atividades pesquisadas apresentou sensível crescimento na série. Ou seja, se a gente pegar que houve um crescimento das empresas e a Declaração Federal apresenta a arrecadação federal total, quase 50% em 4 anos. A arrecadação de todos os tributos administrados pela Receita Federal tem crescido ano a ano, saltando de 805,8 bilhões para 1,206 bilhões em 2014. E isso quer dizer, para o segmento das empresas
para o segmento das empresas de internet e de cada 100 reais que se arrecada na economia brasileira pelo governo federal, 1,6% ou R$1,60 vem das empresas de da internet. Quando a gente fala de representação da Abranet, não quer dizer que são somente as associadas, quer dizer que está no escopo da internet. Só para vocês terem ideia, hoje as empresas de internet são responsáveis por 1,6% da arrecadação federal. Em 2005 era 0,43%. Hoje ocupa a 14ª colocação no ranking de recolhimento de tributos federais, sendo que em 2005 ocupava a 70ª colocação. Ou seja, nós tivemos um crescimento extraordinário na quantidade de empresas, no faturamento, na quantidade de empregos, na massa salarial e toda a movimentação da economia. E se a gente fosse aí... E aí é um cálculo, uma projeção minha. Eu arrisco a dizer que daqui a 5 anos, o segmento de internet, que, na minha visão, já terá sido reconhecido como um setor da economia brasileira, ocupará a 5ª colocação em faturamento e a 5ª em recolhimento de tributos. E, daqui a 5 anos, e arrisco a dizer, pegando todos os 100 setores da economia e olhando as curvas de crescimento e de decréscimo, ser mantido o crescimento apresentado nos últimos 10 anos, nos próximos 10 anos, o setor de internet será o setor de maior faturamento e de maior recolhimento de tributos da economia brasileira. Vide o que ocorre hoje em países como Estados Unidos, em que o setor de internet já está em colocações próximo à 7ª colocação em faturamento e recolhimento de tributos. Veja o que ocorre na Ásia, especialmente na Coreia do Sul, em que o setor de internet já responde pela 4ª colocação hoje em faturamento da economia sul-coreana. Então, isso, e pegando as características da economia brasileira, em que tem uma dificuldade enorme no setor industrial. Ou seja, nós temos uma perda constante da importância do setor industrial na economia brasileira. Nós vemos com toda a importância que a agropecuária tem na economia brasileira, mas a participação da agropecuária no faturamento, que é 1/3 hoje das empresas de internet. Se nós vermos que quais são os setores que têm maior faturamento e também maior recolhimento de tributos, que estão acima das empresas de internet. Nós vamos ver combustíveis, nós vamos ver eletricidade, nós vamos ver telecomunicações, nós vamos ver saúde. Basicamente, esses setores que têm também veículos, né, que têm uma importância muito grande, construção civil. Mas se nós pegarmos o crescimento ou o decréscimo dos últimos anos experimentado nesses outros setores, e a gente ver o crescimento que teve no segmento da internet, eu arrisco a dizer que em 5 anos o setor de internet representará a 5ª colocação em faturamento e recolhimento de tributos, e daqui a 10 anos será o maior setor
da economia brasileira. Muito obrigado. Roberto, pela sua apresentação. Acho que todos estão digerindo ainda os números, né? É bastante interessante, a gente ficou realmente muito surpreso com os dados. Só queria fazer alguns pequenos comentários a respeito disso. Basicamente, a pesquisa foi realizada em amostras que nós pegamos dos nossos associados e o seu KNAI de principal atividade, junto com o CEINESP, que também fez uma análise dos associados do CEINESP, para justamente a gente tentar fazer um recorte desse setor, né, desse segmento, aliás, o doutor Gilberto já me corrigiu, desse segmento que ainda não é um setor, mas se Deus quiser vai virar um setor, né, doutor Gilberto? Então é o seguinte, realmente é impressionante a amplitude aí que a gente consegue visualizar e tudo mais. E agora, com os dados do IBPT, consultando a base oficial, a gente tem dados realmente claros, objetivos e oficiais para poder falar um pouco do que representa o segmento de internet hoje. Então, é realmente bastante expressivo. Aquele achismo que muitas vezes a gente acabava utilizando, eu acho que a partir de agora não existe mais. Eu acho que a gente já tem dados suficientes para estar fazendo isso. E o objetivo da Abranet nesse sentido, só para deixar claro para vocês, é que nós, dentro de uma periodicidade que a gente vai ainda definir, a gente vai revisitar o estudo para que a gente possa ter uma ideia, no decorrer do tempo, de como está a evolução, né? Nós fizemos esse retrato para trás até 2012. A ideia é que, num período X, a gente, anualmente, talvez, a gente faça novamente o estudo para ver como que o setor tá, como o segmento está se comportando. Acreditamos, como o doutor Gilberto falou, que talvez esse ano não seja um ano de crescimento muito grande, até pela questão da economia do Brasil hoje, infelizmente, como está. Porém, a gente acredita que o segmento ainda vai continuar crescendo. Talvez não nas mesmas taxas, mas vai continuar crescendo. E também a empregabilidade, né? Quer dizer, quanto nós estamos gerando de emprego. Acho que o que fica claro nesse estudo é o seguinte, o mercado na sua maioria, em quantidade de pequenos empresários, pequenos até 3 milhões e 600, na grande maioria, e é realmente quem emprega no país hoje, né? Não é só esse estudo que está dizendo isso, mas vários outros estudos, inclusive do governo, demonstram que a geração de emprego está na pequena e na média empresa. Então, o quão importante é esse segmento que a gente está atuando, e acho que agora a gente tem dados oficiais do próprio governo, da arrecadação de impostos, de faturamento, para que a gente possa se posicionar melhor com relação a isso. O Carlos queria dar uma palavrinha? Obrigado, Eduardo. Mas para complementar um pouquinho o estudo que foi apresentado pelo Dr. Gilberto e as palavras do Eduardo, trazendo isso um pouco para a realidade do pequeno, a gente viu números aí, bilhões, trilhões, e eu sei que tem muitos pequenos empresários de internet aqui na plateia, e eu queria fazer uma continha muito simples e rápida. O que foi dito aí, principalmente a respeito da Lei 12.000, da desoneração de folha, 12.546, que veio em 2011, tratando alguns setores da economia que são empregadores natos, que principalmente para o setor de serviço, permitindo que a gente pagasse 2% de contribuição previdenciária sobre o faturamento, ao invés de 20% sobre a folha. Uma continha bem rápida, uma empresa que fatura R$1 milhão por mês. Vocês viram o número de bilhões e trilhões, vamos trazer isso para a realidade da maioria da plateia aqui. Fatura R$1 milhão por mês, 2%, R$20 mil. Essa empresa deve ter 50, 60 funcionários. Eu arrisco dizer que tem uma folha de R$150 mil por mês. 20%, 30 mil. Recolher 20 mil ou 30 mil por mês. 10 mil de diferença. Vezes 12, 120 mil ao ano. Então, uma empresa que foi agraciada, digamos assim, com a lei da desoneração de folha, economizou 120 mil por ano. E ela fez o que com esse dinheiro? Comprou casa no Guarujá? Não. Investiu na empresa. Olha o crescimento aí da massa salarial. Olha o crescimento da empregabilidade no país, nesses anos que veio a lei de desoneração de folha. Eu não arrisco dizer, eu afirmo, houve crescimento de massa salarial, houve crescimento de empregados. Cada um aqui tem pequena empresa, me diga quantos funcionários contratou a mais nesses 2 ou 3 anos. Mais 2, mais 10, mais 20? Minha empresa, sou um pequeno empresário na região de Diadema,
cresceu. E a de vocês também, eu arrisco dizer, cresceu também. Empregaram mais, porque houve uma desoneração e você empregou isso no crescimento da massa. Infelizmente, estamos passando por um momento difícil, econômico, vão ser necessários ajustes. O ministro Levi anunciou recentemente que queria mexer na lei de desoneração de folha. Os 2% que nós estamos hoje pagando dentro desse conceito de contribuição previdenciária, deve subir para 4,5%. Vou fazer a conta de novo. 1 milhão, 4,5, 45 mil. Contra os 20 da folha, 30. Quer dizer, aqueles 10 que nós tínhamos de economia para poder investir em aumento de empregados, vira a situação para 15 a mais. 15 a mais em um ano. Muito valor, né? Para uma pequena e média empresa é muito acréscimo de uma hora para outra. A lei veio em forma de medida provisória, foi devolvida pelo Renan Calheiros, está vindo agora em forma de lei, né? Lei complementar. Não sei exatamente onde ela está, nós estamos procurando ela está dentro de alguma comissão aí sendo analisada, mas pode ser que ela venha à pauta. E esse estudo, quando saiu, contradiz aquilo que o ministro Levi falou, na hora que ele falou que precisaria tirar essa redução, né, de exoneração de folha, dizendo que isso não trouxe benefícios para os empregos. Olha, talvez nos outros setores eu não sei, mas no nosso setor, internet, trouxe sim, cresceu sim, foi sim investido em aumento de trabalhadores. E esse estudo que o CENESP fez, especificamente do Estado de São Paulo, e a Abranet complementou ele a nível Brasil, prova isso. E nós temos que levar isso ao Brasil e alimentar informações lá a quem vai votar esse projeto, dizendo o setor de internet usou esse dinheiro para gerar mais empregos. Os outros setores eu não sei, façam seus estudos e apresentem seus números. Mas o setor da internet precisa manter esse percentual nesse nível, porque ele está investindo em empregabilidade. É isso, obrigado. Obrigado. Com certeza, um dos nossos objetivos com esse estudo é realmente, dentro da atuação que a gente tem em Brasília, tentar sensibilizar os parlamentares que vão estar apreciando esse projeto de lei que tira essa desoneração, né? A gente sabe e tem conhecimento também de outras infelicidades ou maldades tributárias que podem acontecer no nosso segmento, dentre elas uma de PIS e COFINS, que também a gente, com certeza, vai aproveitar esse estudo para estar trabalhando junto aos parlamentares e demonstrar que a desoneração não, pelo contrário, no nosso segmento, efetivamente, ela gerou mais empregos, ela gerou mais impostos, ela aumentou o tamanho das empresas, aumentou o faturamento, e isso teve reflexo extremamente positivo para o governo federal, ao contrário do que talvez, possivelmente, outros setores ou outros segmentos da economia aconteceu. Mas, no nosso caso, especificamente, sim, a gente conseguiu usufruir dessa desoneração de forma positiva e alcançou, acho que, os objetivos de quando foi implementada a desoneração. Bom, pois não. Não está... Então, vamos lá. Não está contabilizado os impostos estaduais e não está contabilizado os impostos municipais. Vou explicar por quê que a gente deixou isso fora do estudo. Justamente por causa dessa questão, dessa briga desgramada que existe. Primeiro que na lei está claro que não existe tributação de ISS para a internet e nem tributação de ICMS, né? Você vê que a gente foi bastante contido no estudo com relação à parte de telecomunicações no SCM, mas mesmo assim a gente descartou a questão do estudo de comparativo estadual para que a gente não poluísse a história, entendeu? Sim, sim. No caso, principalmente do KINAI 61, lá na parte dos SCMs, em muito caso tem o ICMS, aliás, muito caso não, neste caso específico do serviço de telecomunicação, tem o ICMS. Quando ele está dentro do Simples, é o pacote. Quando ele está fora do Simples, é 25 no estado de São Paulo, em outros estados é maior ainda. Mas, assim, o objetivo principal era dar uma dimensão federal do tamanho do problema. No estudo completo, se não me falha a memória, a carga tributária federal representa 13 ponto alguma coisa por cento. Então, quer dizer, nós recolhemos do faturamento total dos 144 bilhões,
nós recolhemos 13 ponto alguma coisa por cento de impostos federais. É alto, pacas. Porque se a gente acrescentar ISS em alguns casos, e se a gente acrescentar ICMS em outros, realmente a carga tributária fica bastante pesada para esse segmento, que é um segmento que está alavancando uma série de coisas. Mas, de antemão, eu queria agradecer o estudo. É óbvio que a gente vai estar conversando nesses 2 dias, mas eu queria chamar o Virgílio, aproveitar o Virgílio aqui, que é o secretário de Política de Informática do Ministério de Ciência e Tecnologia, também é coordenador do Comitê Gestor, e eu queria que ele fizesse uma apresentação para a gente, justamente. O Virgílio é um dos grandes responsáveis no MCTI pelo desenvolvimento de políticas para melhoria da questão de TI, né? Ele faz parte do TI, do Brasil, do programa de TI maior. Então, quer dizer, a ideia de trazer o Virgílio aqui justamente era apresentar os dados e ver de que forma, evidentemente, que o Virgílio consegue, junto ao MCTI, continuar nos apoiando e nos ajudando. Então, queria chamar o Virgílio para fazer a apresentação dele. Obrigado, Virgílio. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Eu queria primeiro aqui cumprimentar os presentes e os empresários aqui, através do Eduardo Parajo, que é colega nosso no Comitê Gestor da Internet, cumprimentar também o DEME. Para mim foi uma surpresa positiva, né, ver os dados aqui apresentados pela Abranet, né, e é interessante porque eles irão reforçar alguns dos pontos que eu vou mostrar aqui, que são bem coerentes com esses dados, e também são dados que nos darão elementos quantitativos e sólidos para discutir, por exemplo, a questão da redução da contribuição social, né? Então, eu acho um grande avanço esse estudo feito pela Abranet, porque nós vamos começar, a partir daí, a ter uma dimensão mais precisa do que é essa economia da internet. Eu sou do Ministério da Ciência e Tecnologia, sou secretário de Políticas de Informática, embora não tenhamos a influência direta sobre as questões fiscais, sobre as questões de impostos, que são atribuições do Ministério da Fazenda, né? Mas, certamente, temos voz em fazer chegar ao Ministério da Fazenda e a outros órgãos do governo a importância desse setor que fica evidente a partir desse estudo. A minha apresentação aqui vai mais pelo viés da inovação, do uso da ciência e tecnologia, lembrando que os senhores empresários estão todos no setor cuja característica principal tem de ser a inovação. Então, esse é um ponto que eu vou enfatizar nesses próximos 15 minutos aqui, que eu vou apresentar esses dados. Está ótimo. Bem, o primeiro ponto que eu gostaria de, e aí também, de novo, isso coincide com a visão do doutor Gilberto, né, da questão da migração de uma área para um setor econômico, de um segmento para um setor econômico, eu vou um pouquinho mais além. As tecnologias digitais são elementos chaves das modernas agendas econômico-industriais e políticas. Ou seja, não se trata de ver o setor de TICs, mais particularmente, né, o setor de tecnologias da informação e comunicação, como um setor à parte. Ele é, na verdade, um segmento que é transversal a todos os setores da economia. Quer dizer, não dá para falar a vocação de tal cidade, ou a vocação de tal região, ou é a siderurgia, ou é a agropecuária. Não. Todos esses setores são igualmente afetados pela evolução das tecnologias digitais. E quando eu falo tecnologias digitais, eu estou me referindo a essa capacidade de interligação provida pela internet, a indústria de software e a indústria que se cria hoje em cima dos dados que são possíveis obter a partir de todas essas aplicações e também pela expansão da internet das coisas. Então, a perspectiva do setor de internet é crescer muito fortemente, porque ele vai ser essencial a todos os demais setores. É interessante ver que a Abranet agora é
Associação Brasileira de Internet, né? O que já vai claramente em direção a uma modernização dessa ideia do setor. Não são só os provedores mais. Então, tem toda uma indústria mais ampla associada a isso. Para se ter uma ideia, esse aqui é, rapidamente, a chamada Agenda Digital da Alemanha, onde o governo alemão coloca a questão das tecnologias digitais como centrais para o desenvolvimento econômico, para a liderança da Alemanha, não só na Europa, mas também a liderança global da Alemanha. Um outro governo que mostra isso de uma maneira muito clara é a União Europeia, mostra que o setor digital da economia é responsável por 21% do crescimento de produtividade do PIB da União Europeia. E, mais recentemente ainda, a China lançou o chamado Programa Internet Plus, pouco mais de um mês, onde coloca a internet, ou a economia da internet, como um elemento central para o crescimento econômico da China e para a competitividade da China. Então, daí, esse ponto de vista que eu estou enfatizando, de que a internet não é um setor separado, é um setor central da economia dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Aqui, esse gráfico aqui é interessante porque pode ser olhado à luz dos números que foram apresentados aqui. Do lado esquerdo aqui, nós temos os países do G20 e temos aquela coluna ali que é o PIB desses países, né, de 2010, né, e depois uma previsão para crescimento para 2016. E o interessante é observar ali, essas linhas horizontais mostram o percentual da economia, do PIB, desses países, que se deve à economia da internet. Então, por exemplo, o Reino Unido tem um PIB de 2,3 trilhões, mas a economia da internet vai representar 8,3% do PIB do Reino Unido. Nos Estados Unidos, 4,7%. A média dos países desenvolvidos é 4,3%, e a média dos países em desenvolvimento é 3,6%. O Brasil situa-se aqui com uma estimativa de que vai representar 2,1% em 2016, coerente com os dados ali, 1,74%, que acabaram de ser apresentados aqui pela pesquisa. Agora, o interessante também é observar que, embora o Brasil, esse valor seja pequeno, menor do que a média dos países de desenvolvimento, mostra também um aspecto positivo, que é a existência de espaço para esse setor da economia crescer significativamente. Então, em termos do crescimento econômico do país, é importante explorar o crescimento da economia da internet. Um outro ponto que mostra a centralidade da economia da internet, a gente vê nesses gráficos aqui recentes, da The Economist, que mostra, por exemplo, que o tempo que se passa globalmente online é maior do que o tempo que se passa assistindo à televisão. E isso ocorre mais acentuadamente nos Estados Unidos, onde o consumo online já é maior que o consumo de TV, e muito maior do que a imprensa impressa e o rádio. E também na Ásia e na América Latina a gente vê um crescimento, ainda não ultrapassou, mas a gente vê uma tendência de crescimento do tempo gasto online. Ou seja, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, principalmente por causa dessa penetração na mídia, a internet cada vez mais é central no desenvolvimento dos países. Isso no Brasil também está acontecendo. Há 3 semanas atrás, nós fizemos um seminário em Brasília, chamado Brasil 100% Digital, com o objetivo de traçar planos para que o governo também avance em termos de governo digital, de modo que a inovação não ocorra só no resto da economia, mas a inovação ocorra dentro do próprio governo. E isso ocorre no setor privado. Essa notícia aqui é interessante, o Banco Itaú
reformou a organização de alto nível do banco, né, criando 3 diretorias gerais de varejo, e uma delas é a diretoria de tecnologia. Ou seja, ela é tão importante em termos do banco quanto o varejo ou quanto as outras funções, as funções do banco. Ou seja, a questão digital, a questão de internet é central nessa evolução de vários setores da economia e do próprio governo. A pergunta que se tem é o seguinte: tudo isso acontece de uma maneira muito rápida. As mudanças na economia digital são rápidas e são disruptivas. Daí a importância de que o setor inove mais, o setor busque a inovação mais rapidamente, porque essa é uma característica desse setor da internet. A gente vê como que as coisas ocorrem de uma maneira rápida, que de 95 para cá, quando comercialmente houve a expansão da internet, até 2014, 80% dos países, da população dos países desenvolvidos estão na internet, no mundo 40%, e nos países em desenvolvimento 20%. Mas a aceleração é extremamente rápida das tecnologias. Um caso interessante é esse aqui. Por exemplo, né, para a telefonia alcançar 50 milhões de consumidores, demorou-se 75 anos. O Angry Birds alcançou isso em 35 dias. Isso, então, mostra que a necessidade dessa indústria no Brasil ser extremamente ágil e adotar a inovação como ritmo de crescimento. Eu gostaria de deixar bem claro essa mensagem. A inovação tem que fazer parte dos planos desse setor, né, que é tão importante na economia, feito foi mostrado pela pesquisa anterior. E outra coisa, nada é estável, tudo está sujeito a mudanças e rápidas nesse setor. Esse aqui é um gráfico que mostra as 106 ações na Bolsa Americana, né, de 80 a 2015, a IBM nos anos 80 dominava e a evolução tecnológica mostra claramente o aparecimento de vários outros líderes no setor, a redução tremenda de uma empresa que tinha o domínio completo do setor de tecnologia da informação e o surgimento de novos players. Ou seja, esse é um setor onde a inovação tem que ser uma constante, tudo ocorre rapidamente e nada é garantido se não houver essa inovação. Mais um caso interessante é o caso da questão do Uber, por exemplo, que semana atrasada me parece que os motoristas de táxi fizeram aqui em São Paulo uma manifestação. Mas vejam, em São Francisco, esse aqui os dados de 2012, o mercado de serviços de carro, né, com motorista em São Francisco, tinha esse percentual aqui de carros ligados com serviços similares ao Uber, né, on-demand cars, e aqui vê-se claramente, em um ano, o crescimento do Uber e de empresas que têm um serviço tipo Uber. Ou seja, de novo, o tempo é muito curto para se mudar nesse setor. Então, tendo em vista, primeiro, a importância do setor pelo tamanho, pela representação da fatia econômica que foi colocada aqui na questão de impostos, na questão de empregabilidade e no faturamento das empresas. Tem mais um fator que é essencial para dar a importância desse setor na economia brasileira. O setor digital não só é importante pelo tamanho, pelos números aqui apresentados, mas ele é extremamente importante porque ele é o vetor que leva a inovação a todos os demais setores da economia. Então, se nós temos claramente esse entendimento da importância do setor, a pergunta é, aonde que o Brasil quer chegar em termos do Brasil digital? Tá? Ou seja, qual a visão para o Brasil digital que o governo vem trabalhando? Tá? Isso aqui é um esboço do que seria essa visão. Tá?
basicamente, há uma maneira de organizar isso em termos da sociedade digital, e aqui passa pelas cidades digitais, pelas estruturas inteligentes de distribuição de energia, de controle de tráfego, de controle do sistema de transporte, do próprio distribuição de água. Tudo isso passa por uma sociedade onde esses recursos vão ser gerenciados, buscando aí uma otimização de tudo. Esses smart systems, smart grid, smarter water management, tudo isso que a gente vê ocorrer nas outras cidades, e cada vez mais também, e isso também vem sendo discutido, a ideia de se ter identificações para as pessoas, identificações únicas para os cidadãos. Há um outro segmento que tem que ser olhado, que é o chamado competitividade digital. O que é competitividade digital? É o uso dessas tecnologias digitais nos outros setores da economia. Não é a competitividade do setor de TICs. É o uso, por exemplo, nós estamos falando hoje do carro conectado. A gente vê claramente que a indústria automobilística, a indústria financeira, a indústria de saúde, cada vez mais vão depender do avanço de seus processos, de seus produtos, no domínio digital. Um outro bloco de ações importantes tem que dizer respeito ao governo. O governo também tem que ser inovador nessa questão, ao usar e a oferecer, a usar as tecnologias digitais para aumentar a sua eficiência interna e a oferecer aos cidadãos os serviços transacionais, os serviços fundamentais através das plataformas de acesso a tudo isso. E uma série de ações estruturantes que têm que ser feitas para garantir que isso aqui ocorra de uma maneira segura. Como, por exemplo, as ações para o desenvolvimento da cibersegurança no Brasil, da ciberdefesa, o desenvolvimento de pesquisas e desenvolvimento tecnológico para garantir que o país possa implementar isso com segurança e com eficiência. Tudo isso sem esquecer que nós devemos buscar esse movimento em direção ao Brasil digital, buscando também termos aqui uma soberania tecnológica digital. Essa soberania tecnológica digital não quer dizer que o Brasil não vai depender das empresas no exterior. Depende, sim, mas é importante que o Brasil tenha condições, em algumas áreas, de ter o domínio autônomo dessas tecnologias. Então, é importante que nós tenhamos o desenvolvimento tecnológico aqui também. Né? Os casos do ano passado, das revelações do Snowden, mostram a importância que o país tem de se proteger, seus acervos de informação, suas infraestruturas críticas, daí a importância dessa questão da soberania tecnológica digital. Eu vou acelerar aqui. E aí, na construção dessa visão do futuro, que o governo vem trabalhando, né, a gente tem que ter algumas premissas básicas, como, por exemplo, todo brasileiro com acesso ao Brasil digital, cidadãos confiantes e habilitados a usarem recursos digitais de modo a aumentar a qualidade de vida, as possibilidades de trabalho, o setor da economia digital forte, inovador e competitivo internacionalmente. Acho que esse é um ponto que a Abranet tem um papel muito importante. Ela representa um conjunto de empresas que tem cada vez mais uma presença econômica significativa, feito como foi mostrado aqui, mas que tem que buscar claramente esse aspecto da inovação e da competitividade, não só interna, mas também internacionalmente. E isso certamente vai levar a um crescimento sustentável, inteligente e inclusivo. Eu sei que são pilares na construção desse Brasil digital. É interessante ver, por exemplo, né, eu falei aqui rapidamente, né, empresas brasileiras, especialmente as pequenas e médias empresas, também mencionadas aqui como centrais para o crescimento econômico, elas devem cada vez mais usar as tecnologias digitais de modo a operar online, capturar oportunidades locais e globais, aumentando o faturamento doméstico e internacional. Esse aqui é um exemplo de que as empresas que usam a internet, a web, por exemplo, têm claramente uma diferença de faturamento em função
desse uso mais intensivo das tecnologias digitais. Pergunta é, o Brasil está preparado para esse salto em direção ao Brasil digital? Alguns indicadores mostram que nós temos condições de aproveitar. Naturalmente, se não aproveitarmos, vamos ficar para trás, porque, feito foi mostrado anteriormente, esse é um setor cuja evolução é constante e rápida. Esses aqui são alguns números, alguns deles vocês já viram no setor específico da Abranet, mas é um setor que cresce muito mais do que a economia tradicional, que, se incluir TICs e telecom, representa 8,8% do PIB, ele emprega muito mais do que os outros setores, foi mostrado aqui. E aqui uma perspectiva do setor de tecnologia de informação, de chegar em 2022, se as condições forem favoráveis, né, a uma participação maior ainda do PIB, dado que todas as empresas, cada vez mais, serão também empresas digitais, por causa dessa ubiquidade das tecnologias digitais. E aqui tem alguns números rápidos que mostram que o brasileiro tem uma receptividade muito grande às tecnologias, em especial às tecnologias digitais. Hoje, brinca-se, principalmente nas associações empresariais, só 2 setores não sofrem muito a crise, né? Telefonia, o setor de celulares, smartphones e fast food. O resto todo não tem cliente, mas esses 2 continuam tendo clientes, consumidores, né? E a gente vê, segundo o usuário, é o segundo país, ou terceiro em termos do Facebook, em termos do Twitter. Então, há uma adesão natural, né, às tecnologias digitais, e feito o Demi mencionou numa entrevista dele há poucos dias atrás para Miriam Leitão, né, o fosso que separa aqueles que têm acesso aos serviços digitais, à internet, e aqueles que não têm, ele não é tão profundo, ou seja, rapidamente é possível superar esse fosso. Não é feito o caso da questão econômica, por exemplo. Então, a tecnologia digital tem essa leveza, rapidamente pode se incluir, e esse é um aspecto importante dessas características. Um outro estudo interessante mostra, esse que foi feito de 2008 a 2013, publicado na Harvard Business Review de fevereiro deste ano, e mostra o seguinte: os países que estão construindo uma capacidade digital em taxas especiais. Aqui eles dividiram em 4 categorias os países. Aqueles que estão mais avançados no índice de digitalização, e está relacionado o cálculo desse índice à capacidade dos consumidores consumirem, das empresas venderem, da infraestrutura digital do país e da infraestrutura e do arcabouço institucional. Então, mostra, por exemplo, países, como já foi mencionado aqui, a Coreia do Sul, eles têm um avanço muito grande nesse índice digital e continuam movendo rapidamente em direção a uma incorporação maior dessa capacidade. Então, nessa categoria daqueles que se destacam completamente, estão Suíça, Singapura, Hong Kong, Estados Unidos, Coreia do Sul. Tem aqueles que já tiveram numa posição maior desse índice digital, mas que não seguiram na mesma velocidade. A evolução não tem sido rápida, na verdade, tem havido até um retrocesso. E tem alguns países que estão no índice mais baixo e que não evoluem com rapidez. Indonésia, Hungria, Polônia, e tem aqueles países que eles chamam, aqueles países que têm um potencial muito grande, que eles chamam de breakout, que, entre eles Brasil, Turquia, Chile, África do Sul, Tailândia, Índia, que estão rapidamente avançando e estão aqui no meio dessa possibilidade. O importante, além desses outros fatores, é ver o seguinte: se o Brasil continuar implementando suas políticas públicas e as empresas acelerando também a inovação, o Brasil pode ir nessa direção. Se não fizer isso, ele pode ir para uma situação. Então, as mudanças são muito rápidas nesse setor e exigem não só a participação do governo, mas a participação dos empresários. E eu acho que uma palavra-chave também, uma expressão-chave, né, nessa contextualização da questão da economia digital são as parcerias público-privadas. Essas são essenciais para que a gente avance. É interessante ver, por exemplo, que o Brasil tem setores extremamente avançados.
O setor financeiro. Esse aqui é o crescimento do número de transações financeiras por ano. Em 2014, 46 bilhões de transações financeiras no Brasil. Sendo que, você já veio aqui, rapidamente, a evolução do número de transações financeiras via celulares e smartphones. Um outro número impressionante bem, aqui tem a evolução em termos de penetração de internet e penetração de smartphones. Aqui nós estamos em 55% internet, 43% smartphone, mas a tendência é rapidamente chegar nos índices dos países desenvolvidos. Tem um número aqui que impressiona, que é quanto os bancos investem por ano em tecnologia da informação. 21,5 bilhões de reais, ou 12 bilhões de dólares por ano em TI, para construir uma infraestrutura que, na verdade, mostra a importância e a necessidade das empresas interagirem com essa infraestrutura. Interessante observar também, ali, grande parte disso em software, hardware, telecom, é essa parte aqui, de 17%. Tá? E aqui entra também serviços de internet. O Brasil tem um arcabouço legal e institucional avançado e fez avanços significativos nos últimos anos, que são, tem a Lei de Informática, o Certificado de Tecnologia Nacional de Software para as compras públicas, o PADIS, que provê todos os incentivos para a indústria de microeletrônica, a Lei do Bem, que permite que as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento possam deduzir isso do imposto de renda. Em termos da sociedade, nós temos o Comitê Gestor da Internet, responsável por dar esse caráter multissetorial à governança da internet no Brasil. Um dos resultados dessa atuação forte do Comitê Gestor foi a aprovação no Congresso do ano passado do Marco Civil da Internet, tido como uma legislação que é tida como avançada em relação ao resto do mundo. A regulamentação do Marco Civil está em andamento e nós temos agora, em consulta pública, a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Todas essas são legislações que têm um interesse importante para vocês, mas que representam a construção de um arcabouço moderno e institucional para o Brasil crescer no setor digital. Vários programas estratégicos, como esse de TI maior, para fortalecer o setor de software, circuitos integrados, Plano Nacional de Banda Larga. Então, para concluir aqui, eu queria dizer o seguinte: essas duas falas agora de manhã apontam numa direção. O setor é forte e é importante e impressionante por causa dos seus números, em termos de faturamento, em termos de empregabilidade, em termos de impostos gerados. O setor é essencial para a modernização dos demais setores da economia e da sociedade e do próprio governo, e as perspectivas são de um crescimento acelerado. Mas esse crescimento acelerado requer a inovação por parte do setor. Então, muito obrigado. Obrigado, Virgílio, pela apresentação, e tenho certeza que você, dentro do Ministério, vai continuar nos ajudando nessa caminhada que o setor precisa para conquistar mais espaço e importância dentro do governo federal. Só para terminar esse painel, a gente está um pouco atrasado, mas não poderia deixar de escutar aqui uma palavra do Demi. Na revista da Abranet, nós estamos comemorando os 20 anos de internet, e o Demi contribuiu muito para a internet no Brasil. Eles começaram lá na FAPESP com o .br. Então, eu queria uma rápida palavra do Demi aqui, antes de nós passarmos para o próximo painel, que é o painel do Jovino, sobre as questões regulatórias da Anatel. Demi, por favor. Bom dia. É uma honra e um prazer estar aqui nessa reunião da Abranet. A gente tem acompanhado a Abranet desde 95, né, quando a coisa começou. Acho que me lembro de ter lido o primeiro estatuto, a primeira proposta de estatuto, estava na época andando na USP, quando me trouxeram para ler. E o que eu seria muito rápido nisso, eu acho que, primeiro, as duas palestras se reforçam profundamente e nos dão uma visão geral disso. Eu
pessoalmente, sou muito otimista nessa área. Acho que nós temos um segmento no Brasil, nessa área de internet e de economia digital, em que nós não devemos nada a ninguém lá fora. Nós temos uma legislação muito avançada, nós temos uma síndrome de bons eventos acontecendo na área, nós temos uma área de governo, mostrada aí na palestra do Virgílio, que entende a necessidade dessa área de progredir, e o único apelo que eu faria seria que nós tentássemos manter a ecologia do processo. Esse ambiente cresceu bem, porque é um ambiente que tem certas características que não são comuns em todos os ambientes. A característica de inovação livre e sem barreira, a característica de você poder competir internacionalmente e não só nacionalmente, de você pensar globalmente e agir localmente, que é o que sempre dizem nessa área. E eu acho que o que nós temos que ficar atentos, principalmente agora com a pujança que a Abranet, nesses últimos anos, tem reconquistado no mercado e avançando rapidamente, temos que tomar cuidado para que esse cenário se preserve, que nós não percamos o ambiente ecológico que permitiu que frutificasse aí a indústria da internet digital, como nós temos visto até hoje. Então, eu acho que num cenário às vezes complicado, a gente vê que esta área vai bem, os números provam isso, os números independentes que vêm de várias origens provam isso, e o que nós temos que fazer é evitar que, até às vezes por boas intenções ou boas ideias, entre aspas, isso possa perder o dinamismo e perder a abertura que ele tem. Então, boa palestra para todos e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Demi. Queria mais uma vez agradecer o Demi, o Virgílio, o Carlos, o Dr. Gilberto pela apresentação, e eu vou passar aqui para o locutor aqui para ele fazer a próxima apresentação. Lembrando a vocês que nós temos hoje e amanhã com excelentes palestras técnicas e palestras institucionais. Acho que vale a pena todos permanecerem.